Se vai embora diretamente do aeroporto, eu tô aqui indo viajar e vou responder uma pergunta que, assim, volta e meia eu recebo através do Instagram, através do conteúdo que eu produzo, no sentido de pergunta mesmo e no sentido de afirmação. Será que viajar é só para quem é rico? Então, eu acho que depende muito do contexto, a gente vai bater um papo sobre isso. E aí já começa com uma coisa, gente, assim, ó, eu tô indo viajar agora, vou para Alicante, é uma viagem de férias de verão, né? Portugal agora tá super quente, mas eu moro na região norte, a água de lá, do mar da água do norte de Portugal, é muito gelada. No sul você encontra até a água um pouquinho mais quente, mas ainda assim o mar do Mediterrâneo é na Espanha, né? E aí a água é muito mais quente. E a gente vai passar ali uma semana, eu vou mostrar também ali algumas coisas, né? Do lugar onde a gente vai ficar e tudo mais. Talvez nesse vídeo, talvez no próximo. E aí a ideia, a gente teve essa ideia no início do ano, comprou em janeiro. E aí, eu vou entrar nesse contexto, né, de viajar para rico ou não é, mas uma coisa, assim, depende muito do estilo de viagem. Agora a gente está indo viajar, então, o lugar que pegamos, né, eu falo a gente porque eu estou indo com o meu parceiro, né, e aí o lugar que pegamos é um lugar em que a gente pode cozinhar, né, a gente vai passar mais de uma semana, então é uma viagem de verão que a gente não está indo para poder comer fora toda hora, todo o tempo. A gente quer aproveitar a praia. Então, nesses primeiros dias a gente vai trabalhar, tanto eu como meu noivo, e nós vamos cozinhar, vamos lavar roupa, vamos viver normal, só que pertinho da praia, quente, né? Que em Portugal nós moramos perto da praia, mas venta muito, é muito gelada. E aí agora eu tô indo viajar, deixa eu tentar mostrar aqui a minha mochila, que é uma coisa que a galera acha, né? Ai, vou comer no aeroporto, vou luxar. Não, gata. Você vai economizar. E em qualquer lugar do mundo, comer no aeroporto é caro. Então agora, é a hora que eu tô indo viajar. 7h55, então saí de casa um pouco mais cedo e tudo mais. E aí eu trago meu lanchinho. Olha, aqui. Eu sempre recomendo trazer água, uma garrafinha de água. Você não pode passar no raio-x com água. Então o que acontece? Você vai pegar uma garrafa. Eu sempre vou no mercado, pego uma garrafa, porque minha garrafa normal eu já perdi várias vezes. Pego uma garrafa, bebo antes de passar no raio-x e geralmente tem lugares ali para poder encher. Aqui no aeroporto do Porto tem um lugar para poder encher. Aqui dentro, ó, pãozinho que eu vou comer agora para poder gravar o vídeo com carisma. E tem barrinha aqui, ó. Barrinha de cereal e tal. Por quê? Uma coisa é você viajar, outra coisa é você ficar gastando dinheiro com coisas que pode economizar. Então aí já vai uma coisa que vai definir muito se você vai viajar ou não, que é planejamento e saber gastar o dinheiro com o que realmente precisa ser gasto, sabe? Eu hoje prezo muito pela viagem confortável, né? Não quero ficar passando perrengue, já passei muito, tá? Já fiquei em lugares assim que, meu Deus. Mas se eu posso economizar, por exemplo, se eu posso pegar antes a passagem, eu vou pegar, né? Eu peguei essa passagem em janeiro para viajar em julho. Se eu pegasse agora, provavelmente estaria muito mais caro, principalmente o aluguel, né? Vai ali, quando vai chegando mais perto, as opções vão ficando mais escassas. Então você vai pegar mais caro, tudo isso vai contar. Mas agora, vou comer aqui meu pãozinho e aí a gente vai bater esse papo sobre contexto. Com frango e posso falar, gente, uma observação, eu amo o verão porque são mais de 8 horas e ainda tá claro, eu amo o verão europeu. Mas vamos lá, viajar é para pobre? Se você for aquela pessoa que está passando por alguma situação muito difícil e está ali apertada para pagar o boleto, viajar vai ser a última coisa que você vai fazer, né? Que você for uma pessoa responsável e preocupada em não ter dívidas. Então, realmente, quando eu estava no Brasil, que eu trabalhava ali de segunda a sábado, depois trabalhei de segunda a sexta, trabalhando em indústria, trabalhando em call center, me virando, minha prioridade, por muito tempo, não era viajar. Eu mesmo, muito nova, comecei a construir uma casa com minha mãe, porque a casa que a gente tinha no Brasil era uma casa de um cômodo só e eu dormi com minha mãe até os 19 anos. Então, naquele momento, minha prioridade era construir a minha casa. E eu sei que para quem vem de uma família muito pobre, as prioridades são totalmente diferentes.
Só que tem uma parada que na minha cabeça quando você começa a estudar, você ingressa à faculdade, você tem novas possibilidades, você começa, enfim, subir de cargo na empresa e tal, a primeira coisa que a maioria das pessoas fazem é comprar bens materiais. E tá tudo bem. Se essa é uma escolha sua, se você tá bem com isso, e se isso vai te fazer muito feliz. Só que aí, eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa um pouco fora da curva no meio que eu vivia. Porque eu venho dessa família muito pobre, mas eu sempre sonhei em viajar o mundo. Sempre. Sempre sonhei em viajar o mundo. Era um sonho, era uma meta de vida. E eu falava isso sem nem ter nenhuma possibilidade. E aí, quando eu construí a casa com manhã dos 16 aos 19, e aí quando eu completei 19 anos, que eu entrei na minha casa, que eu tive meu quarto, eu falei, tá, agora é a hora que eu vou ter de investir em algo, em um sonho meu. E isso eu fiz ali muito consciente de que eu queria passar um tempo morando fora para aprender inglês e depois voltar para atuar na minha área. E foi muito difícil. Eu abri mão de muita coisa, as pessoas não sabiam que naquele momento ali eu estava juntando dinheiro, porque eu fiz tudo caladinha. E, enfim, me chamavam para sair na época da faculdade, eu não saía, eu era a pessoa que nunca tinha dinheiro. E demandou de uma disciplina que eu nem sei de onde eu tirei, sendo muito sincera. Então, é isso. Eu acho que o objetivo de uma pessoa pobre, que ela está buscando melhoria, né, é subir de vida. Só que aí quando você sobe, você só vai buscar coisas materiais, você só tá ali focada em comprar a roupa da marca do ano, fazer dívida, usa mais o cartão de crédito do que deveria, né? Não compra assim, eu sempre usei cartão de crédito para urgências, né? Quando eu tava ali construindo a casa com manhinha, para coisas que eram muito mais caras que eu não podia comprar, tipo, teve uma época que eu fiquei muito tempo sem ter computador, muito tempo mesmo. Então, perto dos 20 eu comprei um notebook. Isso eu passei no cartão. Mas eu não passava coisa no cartão que era desnecessária. Então, no Brasil, quando eu morava lá e eu vinha nessa situação, eu nunca nem pedi comida de delivery. E é muito paradoxal porque, tipo assim, lógico, a gente tem que viver a nossa vida, né? A gente tem que se mimar na trajetória e eu tô conseguindo fazer isso depois de muito tempo. Mas se eu não tivesse aberto mão de tudo que eu fiz naquela época, na época que eu tava na Irlanda, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, o pobre que tá lascado e que não sabe nem o que vai comer, acordou naquele dia ali de manhã e não sabe o que ainda vai comer meio-dia, viajar ainda não é pra você. Ainda não. Então, eu já estive nesse lugar, viajar pra mim não era uma possibilidade. Eu nunca tive uma viagem com minha mãe de verão. Tanto é que pra mim, tipo assim, eu era aquela criança que sempre sonhava ter uma casa na praia. Então, pra mim, agora eu estou indo fazer uma viagem de verão na Espanha. Gente, isso pra mim é um luxo. Então, tem esse tipo de pobre, né? O pobre que tá ali realmente beirando a miséria. E é muito complicado. Não dá pra viajar. Mas tem um pobre em ascensão. O pobre premium, que tá conseguindo comprar as coisinhas, que tá trabalhando, que estudou, que melhorou de vida, mas não consegue, a mentalidade dele não acompanha essa ascensão. E aí você só vive de aparência. Porque tem uma coisa muito doida. E é uma coisa que na época eu não tinha conhecimento, nem letramento e tudo mais, mas as pessoas ali ao meu redor viviam muito de aparência e eu não conseguia viver de aparência. Lógico, eu ficava muito chateada por não estar vivendo a minha adolescência, a minha juventude, aquele início da juventude, onde está todo mundo metendo louco. Eu estava preocupada em pagar pedreiro e comprar material de casa, mas eu não ligava para status, sabe? Eu cheguei num ponto que eu não ligava mesmo, eu já estava acostumada a não ter tudo que eu queria, né? Quando eu era mais nova, eu lembro que, quando saía, sei lá, brinquedo e tal, minha mãe não tinha dinheiro para isso. Então, eu já tinha muita consciência em relação a isso. E eu percebo, por exemplo, tem pessoas que eu conheço da minha bolha no Brasil que muito provavelmente teriam vergonha de vir com um lanchinho pro aeroporto, sabe? Ou, tem que comprar roupa nova para viajar, tem que comprar sapato novo, tem que comprar aquela coisa de marca, porque só vai viajar se tiver pelo menos uma peça nova. E lógico, é muito bom comprar roupa. Eu amo. Aqui eu não estou indo num lugar de hipocrisia, não. Mas eu compro se eu puder. Eu não vou fazer dívida pra isso. E aí que a galera se perde, porque acaba fazendo dívida pra manter a aparência. E aí, nessas condições, é realmente difícil enxergar que é possível se você tiver um planejamento, se você está em ascensão, mas você está priorizando aquilo, se é um desejo muito grande de viajar, como era o meu. É difícil você sozinha, se sua bolha não está colaborando, ter
essa visão. É por isso que eu produzo conteúdo, é por isso que eu trabalhei muitos anos vendendo intercâmbio, é por isso que eu abri a agência de viagem, @sevaibora.viagens, onde eu tenho um atendimento super humanizado, eu vou entender o orçamento da pessoa, vou trocar ideia com ela, vou buscar passagem com o melhor custo-benefício, né, Brasil, Europa e qualquer destino, né, mas a maioria dos meus clientes acabam vindo da Europa porque muitos dos meus clientes vêm através de vídeos como esse. Então, se você ainda não conhece um pouco do meu trabalho, tem um link aqui na descrição, onde você pode ver meu Instagram, me chamar no WhatsApp para trocar ideia. Inclusive, tem um e-book gratuito ensinando como viajar de companhia low cost. Agora mesmo eu tô viajando com a Ryanair. E aí você pode viajar só com a mochilinha assim, ó. Com uma passagem baratinha. E a Ryanair, EasyJet, enfim, eu ensino nesse e-book como é que você vai viajar barato já estando aqui na Europa. Compra passagem ali mais cara, né? Brasil, Europa, mas aqui dentro é muito mais barato viajar, né? Acho que eu paguei 80 euros nesse voo, ida e volta. Então, é muito mais barato, né? Isso não dá nem R$ 600. E aí, a gente fica com aquela ideia. Quando eu tava nesse perrengue todo para construir casa e tudo mais, eu via só os gerentes da minha empresa viajando. E aí eu achava que era só para quem era rico, para quem tinha um cargo alto. Mas eu sempre dizia que eu ia conseguir. E há 6 anos eu moro fora do Brasil, fiz intercâmbio na Irlanda, hoje tenho a minha empresa aqui. O poder aquisitivo é totalmente diferente e acessível. Eu me planejo para poder viajar e eu faço de 3 a 4 viagens por ano. E aí você se pergunta, tá rica aí na Europa? Não tô. Ainda tô longe de chegar lá. Mas numa condição muito mais confortável e eu não deixo as coisas para cima da hora, me planejo. Separo um dinheirinho todo mês, tem um caixinha ali da viagem, né? Dentro das possibilidades, dentro do que pode. Lógico, a prioridade é pagar as contas, a prioridade é ter uma reserva de emergência. Mas você estando aqui, é possível viajar, é possível se planejar. De Portugal para a Espanha mesmo tem voos muito acessíveis, então é muito mais fácil, né, comparado a... É uma coisa que, assim, hoje, um dos motivos que eu continuo morando na Europa é essa facilidade em conhecer novos lugares, em viajar, porque isso me move. Eu preciso estar conhecendo, eu preciso desse movimento. Então já fui em várias cidades da Espanha, Alicante ainda não fui, está sendo a primeira vez. Vou mostrar a cidade para vocês, mas... aqui é muito mais possível, né? Eu já conheci 25 países em 6 anos morando fora do Brasil. E teve uma temporada que eu fiquei como nômade, que eu conheci muitos países também. E isso, no Brasil, na realidade que eu tinha que ser muito rica. Eu tinha que ser de classe média para cima. Classe baixa, como eu era, não daria. Aí você fala, Indy, mas eu não tenho intenção de morar fora. Não tenho intenção de morar fora. Como é que eu faço para poder fazer viagens como essa? Comece seu planejamento com antecipação, né? Você vai tirar passaporte, você vai juntar uma grana. Você não vai mirar só em país, assim, super faturado. Londres, Paris, Inglaterra, né, no caso. Inglaterra, França. Você não vai só para países cidades que vão ter uma experiência muito mais cara, né? Por exemplo, eu já conheci Londres, já conheci Paris, já conheci Copenhague na Dinamarca, já conheci algumas cidades na Suíça. Mas foram países muito caros e que, assim, valeu a pena. Mas naquele momento eu podia pagar. Só que eu conheci países muito mais baratos, como Praga, na República Tcheca, Budapeste, na Hungria. Deixa eu ver países mais baratos. Espanha, algumas cidades da Espanha. Portugal também é muito mais barato para turistar em relação a esses outros países. Então você tem que ter o pé no chão, entender a realidade, pesquisar. Eu acho que a gente está entrando numa geração que está tudo sendo dado na produção de conteúdo, né? E que bom. Mas as pessoas estão com preguiça de ler e de pesquisar, né? Eu percebo isso quando eu mando um orçamento para o cliente e tá lá descrito 2 passageiros, mala de 23 quilos, 1 passageiro, enfim, eu coloco tudo que está incluso na passagem e a pessoa me pergunta o que é que tem na passagem ainda, porque ela não leu o arquivo que eu mandei. Então, eu acho que precisa desse movimento. Se a gente quer se movimentar, a gente quer viajar, a gente precisa se movimentar. E aqui não é papo de coach, mas eu vivi a realidade do Brasil de ser classe baixa, classe C, e hoje estou em ascensão, hoje estou em uma condição mais confortável do que eu tinha no Brasil, muito mais confortável, mas não estou rica, mas faço as coisinhas, né? Sem dívida. Não vou me endividar para fazer, não vou manter as aparências. Não vou, até porque eu não ligo, assim, é impossível a gente dizer que quem diz que não liga para a opinião de ninguém tá mentindo. A gente vive em comunidade e a gente liga sim. Mas eu tento não deixar esse ego inflar para eu fazer as coisas por aparências, né? Então, não.
né, não é só para rico, não é único exclusivamente para rico. Lógico, o rico, ele vai ter, gente, assim, rico de verdade, nem tá aqui. Olha aqui pro aeroporto agora. Tá o povo ali na fila, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se dá pra ver. O povo tá na fila. O povo tá na fila da Ryanair. Rico de verdade não tá pegando fila. Rico mesmo. Ele tá em primeira classe, sabe? Não tá passando perrengue. Não tá trazendo um lanchinho pro aeroporto, como eu. Rico de verdade, ele tá ali na classe A, executiva. Ainda não cheguei nesse nível. Então, é você entender, sabe? Essa diferença. Entender o que é prioridade pra você. Se pra você viajar não é prioridade, tá tudo bem. Você não é obrigado. Viajar também não é pra todo mundo, né? Tem gente que não vai gostar. Eu não consigo entender porque a pessoa não gosta, né? Se a pessoa já teve experiência de dizer não gosta. Eu já tive viagens que não foram tão legais, viagens que foram mais legais, mas dizer que não gosto, difícil. Mas tirar esse lugar que tentam colocar a gente, porque imagina, toda vez que eu viajo, eu aprendo um pouco mais sobre o mundo e sobre mim. Porque eu tô olhando, eu tô saindo da minha bolha. Eu tô indo pro desconhecido, tô me aventurando. E isso te faz pensar. E a sociedade, de uma certa forma, quem tá no poder não quer que você pense. Não quer que você tenha descanso, não quer que você tenha lazer, não quer que você tenha qualidade de vida. Então, pra mim, enquanto mulher negra, ocupando posições assim, empreender, tá abrindo, ter o meu negócio há 1 ano, viajar. Agora eu tô planejando meu casamento e aí tô pagando, né? Tô noiva desde setembro de 2020. Que ano é esse? 25. Desde setembro de 2024, mas só vou casar em 2026, porque eu tô pagando antes, porque eu quero casar e não ter dívida. Então, assim, é entender, sabe? Onde é que sua mão alcança, entender as suas prioridades e fazer as coisinhas no seu tempo. Mas não deixar esse discurso de que só rico viaja, só rico tem lazer e não priorizar isso. Começa aos poucos, começa a ir ao lado da sua casa, na cidadezinha legal. Até o ato de fazer um piquenique com sua família, ir para um parque, são coisas que vão te mostrar o exterior. Porque às vezes a gente tá nessa roda aí que não sai, sabe, do que é dado, da correria. Minha mãe mesmo é até hoje assim. E eu tento tirar ela disso, mas ela tá condicionada a isso. Minha mãe, ela não tem, às vezes, festa da família. Minha mãe não vai porque diz que está trabalhando. Minha mãe trabalha para ela, vendendo perfume. E, assim, ela tem como. Eu sei que tem, sabe? Mas ela está condicionada a viver na correria. E é isso que o sistema quer. Então, ir contra isso é difícil, é desafiador furar essa bolha. Mas quando você fura, é gostoso demais. Então, não é só para rico. Não vou dizer que é fácil. Não vou dizer, se eu conseguir, todo mundo consegue, porque não é assim que funciona, eu sou exceção, mas eu quero deixar de ser exceção, e é por isso que eu crio vídeos como esse. Então, menina, já aí respondi, né, a gente deu uma viajada, quem ficou aqui até o final, obrigada por ter ficado. Tenha paciência com o seu processo, isso é uma coisa que eu falo pra você, mas eu falo pra mim todos os dias, porque o meu ponto de partida é totalmente diferente de outras pessoas, então eu tenho que ter paciência com o meu processo. Busca ler, busca conhecimento, lê, viaja com livro, ainda não pode viajar para um país, viaja num livro, sabe? Aprende a ter foco, aprende a ter conhecimento. Eu ouvi uma frase hoje num podcast, no Platitudes, que quando você não lê, você é obrigado a acreditar no que dizem para você. Quando você não consegue ler, você não consegue ter foco, você não consegue ter capacidade de interpretação, o que vão te dizer, você vai acreditar. Então, ler é um dos caminhos para você começar a viajar aí para fora desse mundinho que você nesse mundinho, não desfazendo o mundo que você tá? Mas dessa bolha que a gente tá. A gente se coloca, a gente vai vivendo pequenas bolhas e para fazer transições a gente precisa se esforçar. É um movimento de esforço mesmo, que não é fácil, mas que muitas vezes é necessário e muito recompensador. Assim, nesses meus movimentos pelo mundo, não teve uma vez que eu falei, poxa, não valeu a pena. E olha que eu já passei por muita coisa, muita dificuldade. Perdi a minha avó morando fora do Brasil ano passado, agora vai fazer 1 ano e doeu muito e ainda dói. E eu não consegui chegar a tempo, então era o meu maior medo e esse medo se realizou. Mas eu não me arrependo de estar aqui hoje. Foi muito difícil, me questionei naquele momento. E se eu não tivesse um objetivo muito bem definido, acho que eu desabaria, né? Mas é por isso que é importante ter esse objetivo bem definido. E se você pensa em morar fora, você pensa em viajar, se planeja, tá? São pequenas ações diárias até chegar aqui. As coisas não acontecem da noite pro dia. Eu demorei 3 anos juntando dinheiro, mas elas acontecem, tá bom?
Um cheiro. No próximo vídeo eu vou tentar mostrar um pouco do lugar onde eu vou ficar e tudo mais. E espero que você fique aí motivada para poder viajar. Ah, deixa eu te mostrar um negocinho, peraí. Todo cliente que viaja comigo, né, vindo do Brasil, recebe, assim, há tempo, né? Porque tem uns clientes que chegam desesperados para viajar em uma semana, eu sempre mando um mês antes, por exemplo. Agora é julho, eu vou mandar para os clientes de agosto. Mas recebem esse porta-passaporte aqui, olha meu passaporte, com seu nome também personalizado. E é um mimo que eu mando junto com a cartinha. Eu prezo muito por esse atendimento humanizado. E você pode muito fortalecer pequenos negócios, tá? É um corre, é difícil empreender, não é fácil. É muito desafiador. Eu fico, meu Deus, era pra eu escolher coisas... Gente, eu nunca entendo nada do que falam. Um segundo. Tá. E aí... Esqueci até que eu tava falando. Mas é isso, apoie pequenos negócios, né? Não tenha essa impressão de que você vai comprar com agência e vai ser mais caro, super mais caro. Tem opções à vista, opção parcelado, tem custo-benefício, a gente vai avaliar a conexão. Às vezes você vê um valor muito barato, mas você não tá vendo a conexão, que você vai ter que trocar de aeroporto, vai passar 30 horas viajando. Então, procure um especialista, e esse especialista vai ser eu aqui te atendendo, trocando ideia com você. Se quiser o e-book, também me chama no WhatsApp. E se quiser uma passagem aí, Brasil, Europa ou para qualquer outro continente, conta comigo. Eu também trabalho com destinos internos ali no Brasil. Não é meu principal foco, mas se você quiser, me chama no WhatsApp também, tá bom? Um cheiro, se vai embora e até a próxima semana. Tchau!